E sobre o lanche, gente, vocês estão de parabéns. Eu vi que tinha chazinho lá, tinha um patê, que é sempre bem-vindo com um carboidrato. Então vai comer um pãozinho, coloca uma proteína. Tinha berinjela, gente, que é uma excelente opção para lanche. Então, estão todos aí de parabéns. Eu queria agradecer, né, primeiramente aí o convite, que veio através da Cleo, que é minha parceira. Agradecer a Anísia pelo carinho, cuidado, né, que me fez estar aqui hoje. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a nutrição, se tiver como colocar ali, que é um assunto que eu gosto muito, que é nutrição na saúde da mulher. E aí a gente vai começar com essa imagem linda aí que reflete o órgão reprodutivo da mulher. E se a gente vê que já tem os alimentos ali para poder nutrir eles. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tá tranquilo? Então, ótimo. E aí o tema dessa palestra é nutrição na saúde da mulher, mulher de fases. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Letícia, já tenho 12 anos aí de formação. Formei no Centro Universitário UNA em 2013, né, e fiz pós-graduação em 2016 em nutrição funcional. Atuei no Hospital das Clínicas de forma voluntária, onde eu atendi especificamente pacientes com fígado gorduroso, né? Então, traz uma bagagem bem interessante para cuidar desses pacientes. E atuei durante 7 anos no Hospital Madre Teresa, que é um hospital de referência aqui em Belo Horizonte, nas unidades de internação e principalmente nas UTIs, né? Então, eu trabalhava com os pacientes críticos. Hoje eu atuo aí com a saúde da mulher, estética, emagrecimento, as desordens metabólicas, né? Então, diabetes, resistência à insulina, pressão alta, colesterol, triglicérides elevado. Cuido também daqueles pacientes na pós-alta hospitalar que ainda precisa de uma atenção com a nutrição. No pós-operatório, paciente de pós-bariátrica, que seja aquele paciente de pós-bariátrica imediato, e aquele que, por algum motivo, teve um reganho de peso ou que precisa, né, fazer aquele acompanhamento por uma vida toda. Então, a gente continua acompanhando. Trato também lesões e feridas e trato os pacientes em terapia nutricional, seja ela oral ou por dieta enteral. E aí a gente vai começar, para a gente chegar nesse assunto tão importante, né, que é para falar da saúde da mulher, eu vou falar do alimento, tá? Então, primeiro, gente, eu queria que a gente pensasse, né, que hoje nós já alimentamos o nosso espírito com a palavra. Tivemos um lanchinho maravilhoso que alimentamos o nosso corpo e agora a gente vai alimentar de conhecimento. Então, eu espero que todas levem um pouquinho do que eu vou trazer aqui para casa e consigam aplicar aí no dia a dia. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar o porquê nos alimentamos? Alguém consegue me responder o porquê que nós nos alimentamos? Por quê? Por uma necessidade do corpo? Porque eu gosto. Isso mesmo. Então, nós nos alimentamos basicamente para nutrir o nosso corpo. O alimento, ele é o nutriente necessário para manutenção, desenvolvimento, crescimento e reprodução. Basicamente, a função do alimento é essa. Nós nos alimentamos para nutrir o nosso corpo. Porém, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, Ele deu essa função para os alimentos, que é para nos energizar, nutrir o nosso corpo e a gente sobreviver, mas em contrapartida, Ele nos permite ter prazer com a alimentação. Então, é muito prazeroso, né, a gente comer uma coisa que a gente gosta e ainda em contrapartida está ali nutrindo o nosso corpo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né, que a gente tem que nutrir o nosso corpo, porém, podemos ter prazer com aquilo. E aí, a gente pega daqueles sentidos todos, né, que a gente tem, que hoje já foram falados, e eu vou ressaltar outros sentidos que estão aqui mais nesse trato digestivo, né? Então, o alimento já começa ali pelo sentir o cheiro. Quando a gente vai nos alimentar, que tem uma comida lá de vó, aquilo já estimula o nosso organismo e já estimula nossas papilas gustativas. A gente fica com vontade de comer aquele alimento. E aí a nossa anatomia é tão perfeita, como eu falo, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, que Ele distribuiu alguns sentidos aí na língua. E aí, ela está distribuída da seguinte forma: nós sentimos os sabores doce, salgado, azedo e amargo.
Tem um outro sabor ali que é pouco conhecido ou pouco falado, que é o sabor umami, tá? Então, a gente tem 5 sentidos na língua. A gente tem 5 percepções de sabores. O sabor doce, gente, ele já está bem aqui nessa fase inicial da língua. Então, é por esse motivo que é muito comum a maioria das pessoas terem a preferência por sabores doces. É claro que existem vários outros fatores que podem estimular a vontade de comer um carboidrato. Mas, se for perguntar para a maioria das pessoas tem a preferência pelo sabor doce. O salgado acompanha na região lateral ali da língua, né? Então, eu acho que lá atrás fica difícil ver, mas vou mostrar aqui para vocês, né? O sabor salgado é esse pontinho azul, bem na fase inicial, e é o segundo sabor que as pessoas mais gostam. O sabor azedo, gente, ele está no meio da língua, nas laterais, e ele serve para a gente ter percepção de quando um alimento está estragado, do que um alimento é tóxico. Então, é nessa região que a gente tem essa percepção. Então, ele também serve de proteção e também os sabores ácidos. O amargo, ele já está lá no finalzinho. Então, não é todo mundo que gosta de um sabor amargo. Quando eu pergunto para o paciente do que ele não gosta, na grande maioria vai me falar do jiló, não sabendo ele que é tão nutritivo, né? E é gostoso. Então, já está ali no finalzinho aquele sabor amargo. E o umami, gente, ele é um realçador de sabor. Ele é aquele sabor saboroso, né? O umami, ele vem de origem japonesa e ele melhora a palatabilidade. Então, esse sabor umami, ele vem da característica do glutamato, que as indústrias fortemente colocam nos alimentos, que é o glutamato monossódico. Por isso que os alimentos industrializados é tão prazeroso. E isso é um perigo para a nossa saúde. Mas, nos alimentos naturais, a gente também tem ele na carne, no cogumelo, num queijo que é industrializado, mas não é um produto ruim. Então, a gente tem essa percepção nessa região. Pode passar. E aí, conhecendo ainda mais os alimentos, eles vão ser distribuídos da seguinte forma. Macronutrientes, que vai estar sendo dividido em carboidratos. Os carboidratos, gente, são os doces, são aqueles produtos deliciosos de padaria, né? Então, tudo que contém farinha, seja farinha de trigo, maisena, amido, a aveia, tudo isso é um tipo de carboidratos. E a gente tem a afinidade maior por eles. Também temos as proteínas, e aí existem as proteínas tanto de origem animal, né? Então, os ovos, o peixe, o frango, o porco. E temos também de origem vegetal, né? Que aí vai estar toda a família do feijão, que são as leguminosas. Então, feijão, ervilha, grão de bico, fava. E temos também os lipídios, que são as gorduras. Gorduras boas, gente, traz benefícios gigantescos para o nosso organismo. Por isso que é tão importante a gente incluir as gorduras boas no nosso cardápio, né? E aí eles vão estar presentes no abacate, no coco, no peixe, no azeite. E as gorduras ruins, nós vamos minimizar o uso ou evitar sempre que for possível. Os micronutrientes, gente, são as nossas vitaminas e minerais. E elas estão grandemente nas frutas, verduras e legumes. O que é importante a gente entender desse panorama aqui? Que, pode passar mais um? Só para vocês verem ali, né? Frutas, verduras, tudo coloridinho ali. Quanto mais cor, mais nutriente nós vamos ter. Mas, lá em cima, o carboidrato, proteínas e lipídios, quando a gente vai modular uma dieta, são justamente esses alimentos que a gente controla a caloria. Então, se a gente quer fazer uma pessoa emagrecer, vamos equilibrar ali o carboidrato, proteínas e lipídios. As vitaminas e minerais, gente, ela não tem efeito calórico. Então, a gente pode caprichar no saladão, né, comer umas 3, 5 porções de frutas com consciência, né, sem exageros, porque ela vai estar trazendo ali para a gente muitos nutrientes e não tem efeito calórico, tá? Lógico que as frutas, por exemplo, também contêm carboidratos, a gente tem que ter cautela, mas ela tem muito mais vitaminas e minerais. E aí, dentro desse grupo, todos os alimentos vão ser divididos em 3 grupos, que eles podem pertencer um ou mais grupos, ok? Os
energéticos, como o próprio nome diz, eles estão ali para trazer energia ao nosso corpo, né? Então, a principal fonte de energia para o nosso corpo vão ser os carboidratos e os lipídios. É o que vai transformar facilmente em glicose, vai ser transformada ali em energia e vai fazer a manutenção aí energética celular do nosso corpo. Já os construtores, como o nome diz, são construtores, são as proteínas. E são responsáveis por formar massa muscular, são responsáveis por fazer o crescimento e a restauração de pele, unhas e cabelos. Por isso que, num tratamento de feridas, o aporte de proteína tem que estar lá no alto, senão essa recuperação se torna muito mais lenta. E eles estão presentes aí tanto de origem animal como vegetais. E os reguladores são as nossas vitaminas e minerais, que estão ali justamente presentes em todas as reações químicas que existem no corpo. Por isso, gente, que uma nutrição tem que ter vitaminas e minerais, porque senão as reações químicas não acontecem, que para a saúde da mulher é muito importante. E aí, dentro desse contexto de alimentos e grupos, a gente ainda tem os superalimentos. O que são esses superalimentos? Esses superalimentos são aqueles que, além de ter efeito energético, fatores construtores, ter vitaminas e minerais, eles têm compostos bioativos, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar de radicais livres. Alguém já ouviu falar de radicais livres? Alguém sabe, consegue explicar o que é um radical livre? Oi? É o que faz envelhecer. É o que faz a nossa célula sofrer alterações e causar tumores, cânceres. Então, quanto mais a gente desintoxicar o nosso organismo e eliminar radicais livres, mais chances a gente tem de ter risco de desenvolver câncer, por exemplo. São vários fatores, incluindo genética, mas a gente provoca gatilhos quando temos um estilo de vida ruim. E aí esses superalimentos, ricos em compostos bioativos, compostos fenólicos, antioxidantes, quanto mais alimentação for antioxidante, melhor para o nosso organismo, vai promover essa desintoxicação. Então, um superalimento que a gente tem, que é fácil a gente colocar no dia a dia, são as sementes, que teoricamente é barato, né? Então, semente de abóbora é barato, semente de girassol é barato, a gente consegue colocar no dia a dia aí numa salada, numa vitamina. A gente tem outros produtos, como as castanhas, que são oleaginosas, né? As nozes, o abacaxi, o kiwi, que é rico em actinidina, que é uma enzima que digere uma proteína. Então, assim, está no churrasco, come de sobremesa aí um kiwi, para fazer esse processo digestivo mais facilitado, ou abacaxi, ou até mesmo o mamão. Né? Alguém já deve conhecer alguém que foi fazer uma receita de carne e colocou a carne para maturar ali no abacaxi, né? De um dia para o outro, para ela ficar bem suculenta, bem macia. Então, isso ajuda o nosso processo digestivo. Em especial, gente, todas as frutas roxas e vermelhas são ricas em compostos bioativos para ajudar o nosso organismo a desintoxicar. Mas hoje eu trouxe para vocês a biomassa de banana verde, tá? Essa biomassa de banana verde, gente, nada mais é do que a banana verde cozida. E esse processo de cocção dessa banana verde não pode ser de vez, vai liberar um amido resistente, que é um probiótico natural para o nosso intestino. Porque se o intestino não está saudável, o corpo não está saudável. A mente não está saudável. Existe associação de ansiedade e depressão por causa da desordem do intestino. Então, a gente trata a depressão e a ansiedade, primeiramente, cuidando do intestino. E aí vem esse alimento incrível que a gente vai colocar em tudo que imaginar. Então, como que é feito? Primeiro, escolher bananas de qualidade. Então, aquela do quintal era maravilhoso, orgânico melhor ainda. Mas, se não conseguir, é melhor ter do que não ter. Né? Então, aquela banana verde lá do sacolão vai servir também. Né? Tem agrotóxico, mas tem benefícios. Mas se puder pegar de quintal ou orgânico, melhor. Vamos pegar essas bananas, despencar, lavar elas bem e colocar na panela de pressão até cobrir. Assim que a pressão pegar com casca, tem que ser com casca, tá?
Aí, assim que a pressão pegar, cozinha 8 minutos, desliga a panela de pressão. Depois que esfriar um pouquinho, com o garfo mesmo, né, a gente descasca a banana, vai estar super macia. A massa, pode ser no liquidificador, quem preferir, ou um mix também. E depois coloca em um potinho para a gente poder ir utilizando. Se fizer grande quantidade, coloca em forminhas de gelo para congelar, que a gente vai ter por bastante tempo, para não ficar tendo tanto trabalho, né? E aí, onde que nós vamos usar? Em tudo que vocês quiserem. No iogurte, na vitamina, no bolo, no arroz. Eu não gosto de colocar porque ele escurece o arroz, eu gosto de arroz branquinho. Mas pode colocar no feijão, no omelete. E os benefícios são gigantescos. Vai ajudar a controlar pressão arterial. Quem tem diabetes, gente, isso é um santo remédio para quem está fazendo uso de medicações para controlar a glicose e ainda não está conseguindo. Faça o uso constante, porque vai ajudar muito a controlar a glicose, o pico de insulina, a controlar o colesterol e o triglicérides mais elevado. Então, biomassa de banana verde é um santo remédio. Ele vai ter muitos taninos, né, que não vai ser gostoso ao paladar. E para liberar o amido resistente, que é o mais importante, tem que fazer esse processo de cocção, tá? Então, eu não recomendo comer, eu acho que não, crua, nem vai ser crua, né? Banana verde tipo chips, né, que também é uma delícia, né? Só que é uma opção aí de lanchinho que pode ser feito na airfry, mas crua eu não recomendo, tá bom? Não, depois que cozinhar e ela esfriar, você retira a banana da água, descasca, e aí você vai amassar, e aquela massinha é o que você vai utilizar. Ele não altera o sabor dos alimentos, gente, pode acreditar, pode colocar, experimentar, porque ele não vai mudar o sabor do alimento e vai estar ali acrescentando vários benefícios. Pode congelar, dura 3 meses na geladeira, tá? Eu utilizo 8 bananas, dá uma quantidade, um potinho mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Mas aí você pode fazer a quantidade que você quiser. Se você quiser fazer para mais tempo, faz com uma penca de banana. Pode congelar. Uma colherzinha de sopa. Tá? Uma colherzinha de sopa por dia já é o suficiente. Qualquer banana, desde que esteja verde. Qualquer banana, tá? Cozinha na água, dentro da panela de pressão, 8 minutos depois que pega a pressão. Ok? Retire a casca, mas a casca pode ser utilizada. Gente, se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar várias receitas feitas com a casca. Inclusive, quando fatia ela, no formato de macarrãozinho de espaguete, prepara com um molho de tomate super saboroso, fica uma delícia. Tá? Os vegetarianos utilizam muito assim, né? Então, e tem muitas fibras. Acredite, experimente. Olha que pergunta que ela fez. Qual é a diferença da biomassa de banana verde e a farinha de banana verde? Só a praticidade, tá? A diferença tem o mesmo efeito. É que a farinha de banana verde, ela passou por um processo de desidratação, foi retirado a água, que mantém ali, tá? Mas a finalidade dela vai ser a mesma do que a biomassa. Agora, se perguntar para mim, eu tenho melhores resultados com meus pacientes no equilíbrio intestinal com a biomassa. Mas falam que é a mesma coisa, tá? Só ela é uma farinha porque ela passou pelo processo de desidratação também, tá? Mas as fibras, o amido resistente também está presente ali. A praticidade também é maior, ok? E aí, agora que nós entendemos dos alimentos, né, sabemos que o que a gente vai controlar aí para emagrecer ou engordar é proteína, carboidrato e lipídio, que vitaminas a gente vai caprichar, né, vitaminas e minerais. Então, vamos falar agora sobre a saúde da mulher, né? Então, a saúde da mulher em foco. A população brasileira, gente, nós somos mais, né, em relação ao sexo masculino. Nós temos uma população maior.
Segundo o IBGE, o censo de 2022 demonstrou que 51,5%, que corresponde a 104,5 milhões de pessoas no Brasil, são mulheres. E no mundo, nós somos 50%. Então, dado a essa relevância, criou-se políticas de cuidados à saúde da mulher, né? Em 1984, criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, mas que ela basicamente era voltada para a reprodução da mulher. Tem várias outras coisas que a mulher precisa ter uma atenção maior, que só foi levada em consideração a partir de 2003. Mas, a partir de 2003, criou-se campanhas de prevenção do colo do útero. Então, é tão importante a mulher fazer o acompanhamento ginecológico e fazer a prevenção. Em outubro, tem essa campanha tão importante que passou agora, né? Está tudo rosa aqui, eu vim de calça rosa também, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama. Então, assim, tem o acompanhamento para as mulheres acima de 40 anos, para fazer o exame de mamografia. Criou-se a importância da mulher durante a gestação. Então, é acompanhado com toda a suplementação para que ela tenha uma gestação segura, que evita aí os riscos, né, de ter uma eclâmpsia. Criou-se a necessidade do acompanhamento da mulher no pós-parto, né? Então, a mulher ela não fica largada ali no pós-parto. Tem locais que não tem tanto acesso, mas tem locais que esse cuidado, hoje em dia, é bem completo. Pode passar. E aí, a gente sabe que a nutrição ela é importante para todo mundo. Para nós mulheres, para os homens, para as crianças, para todo mundo. Que essa dieta equilibrada, balanceada e nutritiva ela é essencial para todos os seres humanos. Mas para as mulheres, precisa de algo específico? Vocês acreditam que precisa de algo específico? Alguém sabe me citar o que é necessário para a mulher e por que tem que ser específico? Emocional. Para o quê? Por causa dos hormônios. É porque, gente, nós somos mulheres de fases. E não podemos ser tratadas como os homens, porque nós somos completamente diferentes. Então, desde a concepção, na fase da criança, na primeira menstruação, na transformação da menina para a mulher, na fase adulta, na gestação, na menopausa e o envelhecimento. Cada fase ela é única e a gente precisa de cuidados diferentes. E em todas as fases vai ter alterações hormonais, alterações do corpo, alterações emocionais que acontecem só com as mulheres, diferente dos homens, né? Então, muitas vezes a gente acorda com um humor, na metade do dia é outro, no final do dia é outro. Tem hora que eu estou sorrindo, eu olho para uma pessoa e me dá vontade de chorar. São os hormônios, sabe? Então, a gente precisa dessa atenção diferenciada. E a nutrição ajuda em tudo isso. Então, respondendo essa pergunta, a mulher precisa de algo específico na alimentação? A resposta é sim. A alimentação tem um papel fundamental no cuidado da saúde da mulher, porque vai trazer vitalidade, evitar doenças crônicas, que são doenças associadas para as mulheres, vai trazer bem-estar físico, emocional e qualidade de vida. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes específicos e que a gente tem que começar o cuidado desde a infância, vai trazer a velhice com muito mais qualidade. Então, incluir alimentos que contenham ômega 3, magnésio, vitamina D, entre vários outros, né, vai ajudar no controle da TPM, vai ajudar na irritabilidade, reduzir sintomas do climatério. Todas nós vamos passar, algumas aqui já passaram, né? Mas não precisa ser sofrido. Quando a gente tem uma boa orientação e tem os cuidados necessários, tudo se torna mais leve. Mas muitas mulheres não buscam essa ajuda. Ajuda a fortalecer os ossos e reduzir o risco de osteoporose. Vamos guardar que vamos falar da osteoporose. Melhora a saúde mental. Mulheres, se vocês conhecerem os alimentos que ajudam na saúde mental,
muitas vão ver que anda estressada, com ansiedade e depressão, mais do que deveria. Por quê? Tem muitas coisas que é inevitável. Às vezes o trabalho estressa, o marido estressa, um filho estressa. Às vezes tem uma angústia muito grande dentro da gente. Mas Deus colocou compostos bioativos, vitaminas e minerais nos alimentos que ajudam a tratar isso. E se a gente der a importância para isso, melhora. Então, assim, eu trato pessoas que tinham um grau de depressão, que tomava tantos remédios e com a suplementação adequada e a alimentação adequada, vai diminuindo. Remédios que usam há anos, que eles ficam com medo de retirar, e os médicos vão retirando porque vai notando o bem-estar nessas mulheres. Ajuda na melhora da fertilidade, na saúde reprodutiva, na gestação, para ser uma gestação saudável, com um ganho de peso adequado. Não precisa na gestação comer por 2, tem que comer bem. O bebê tem que ganhar peso de fato depois que ganhar o bebê, tem um peso adequado para ele. No aleitamento, na produção do leite, menor risco de diabetes gestacional. Quantas mulheres desenvolvem diabetes durante a gestação e depois isso torna um gatilho para ela se tornar uma pessoa diabética de fato? Porque quando ela ganha o bebê, os níveis voltam ao normal, mas já acionou ali o gatilho. E aí ela tendo essa consciência e cuidando da alimentação, ela não vai se tornar diabética. E a pré-eclâmpsia, né, que é um risco aí de mortalidade para as mãezinhas na hora do parto. E aí, vamos falar então de alguns nutrientes que são fundamentais para a saúde da mulher. Começando pelo ferro. A mulher, né, principalmente aquelas que ainda estão em ciclo menstrual e que tem grande fluxo menstrual, ela vai ter uma anemia. Então, quando a gente faz o exame ali, tem lá no hemograma abaixo de 13, que muitas vezes a gente vai ali no médico, o médico normaliza, ela já está com um nível de anemia. E aí ela apresenta cansaço, que muitas vezes é associado com preguiça. Não é, gente, é anemia. Fadiga excessiva, palidez, dor de cabeça. Quantas mulheres têm dor de cabeça frequente e quando a gente corrige o ferro, some? Entendeu? Então, a falta de apetite, muitas vezes, ela come besteira demais, mas do alimento que precisa alimentar, ela não tem apetite nenhum, só para besteiras. Irritabilidade, palpitações cardíacas, falta de ar. O ferro está presente nos folhosos verde escuro, principalmente nas carnes, na família inteira do feijão, que são as leguminosas, ervilha, grão de bico, lentilha, nas sementes e castanhas. Então, é muito fácil a gente conseguir a quantidade de ferro aí necessária aí para o dia a dia. Pode passar? O zinco, poucas pessoas falam dele e ele é importantíssimo para a saúde da mulher. Ele atua no sistema imunológico, na manutenção da saúde capilar, pele, unha e cabelo. Então, na estética, suplementação para cuidar de pele, unha e cabelo, sempre vai ter zinco. Contribui com a produção do retinol, então ajuda, né, nas vistas, na qualidade da visão. É um antioxidante importantíssimo. Toda vez que eu falar de antioxidantes, vamos lembrar que vamos eliminar radicais livres. Ele está presente aí nas carnes, nos peixes em grande quantidade, nos frutos do mar, nas leguminosas, nos folhosos verde escuro, no gergelim, principalmente o gergelim preto, né? Então, a gente consome mais comum aquele gergelim dourado, mas experimenta também o gergelim preto, que tem grande quantidade aí de zinco, e nas sementes. Então, vocês já percebem que alguns alimentos têm mesmos nutrientes? Não é difícil a gente alimentar bem, comendo os mesmos alimentos, a gente vai ter vários nutrientes. A deficiência de zinco vai causar letargia, irritabilidade. Então, mulheres que ficam aí na TPM muito irritadiça, come castanhas, começa uma semana antes. Isso vai ajudar nessa irritabilidade, né? Então, é muito importante a gente estar incluindo. Outra coisa que acontece, principalmente na fase aí da adolescência, e que é importante a gente oferecer zinco para essas crianças e adolescentes, é a eructação na pele, espinhas, dermatite, né?
Então, é importante a gente estar oferecendo para as nossas crianças alimentos que contêm zinco. Já vai ajudar na qualidade da pele dela. Pode passar? E aí vamos falar de um mineral importantíssimo que é o cálcio. Gente, o cálcio é importante para todas as mulheres. A gente tem que ter atenção com o cálcio desde criança, pensando lá na frente, né, ao envelhecer. Por quê? O cálcio ele é um mineral que é essencial ao nosso organismo, atua na formação de ossos, dentes, na contração muscular, da coagulação sanguínea. Ele é um cofator de várias enzimas. As enzimas fazem o processo digestivo, quebra os alimentos para a gente absorver os nutrientes. A falta de cálcio causa dores musculares, cãibra com frequência. Quem tem muitas cãibras, gente, consome alimentos ricos em cálcio, que vai aliviar. Rigidez muscular, convulsões, depressão, ansiedade e osteoporose. Os alimentos que contêm cálcio, principalmente o leite, né, que é uma fonte excelente de cálcio, mas quem não consome leite não tem problema, que tem vários outros alimentos que contêm. Os folhosos verde escuro, os peixes, principalmente sardinha, cavalinha, o arenque, os frutos do mar, as leguminosas, mais uma vez, que é a família do feijão, e as oleaginosas em geral. Semente de abóbora é rica em cálcio. Então, tem pessoas que fazem o leite da semente de abóbora para complementar o cálcio. E aí, pode passar, por favor? A deficiência de cálcio vai causar osteoporose, principalmente nas mulheres. As mulheres têm maior prevalência de osteoporose em relação aos homens. Por quê? Principalmente quando ela passa daquela fase do climatério e a menopausa, um estrogênio, que é um hormônio que está ali naquele ciclo reprodutivo, ele reduz. E ele é responsável por ajudar o cálcio a ser depositado onde que ele tem que ser depositado, que é nos ossos. Então, quando esse hormônio reduz, o que o corpo da gente faz? Eu preciso de cálcio para todos aqueles fatores que eu falei com vocês no slide anterior. Eu preciso de cálcio para isso. Eu vou retirar de onde? Dos ossos. Então, causa a osteoporose. Então, mulheres, atenção com cálcio, principalmente aquelas que já estão entrando aí na perimenopausa, no climatério, ou aquelas que já passaram pela menopausa. A gente tem que reduzir essa realidade, né? A gente tem que diminuir essa quantidade, essa prevalência que as mulheres têm, naturalmente, maior quantidade no Brasil de osteoporose. Se isso fosse amplamente divulgado, se as pessoas fizessem reposição de cálcio quando necessário, isso seria evitado. Pode passar? E aí, ó, quem quiser tirar uma fotinha para saber onde que tem cálcio, né? Porque a gente só associa o cálcio ao leite, e não é. A gente tem o cálcio na sardinha, na cavalinha, nos peixes, nos frutos do mar em geral. Nós temos cálcio nos folhosos verde escuro. Olha o brócolis ali, uma meia xícara de brócolis já tem 36 miligramas de cálcio. Até a laranja, que é uma fruta cítrica que ninguém associa, tem uma quantidade ali de cálcio significativa. Então, o leite e os derivados, quem não consome leite, tenta consumir pelo menos aí os derivados. Evita quem tiver intolerância ou alergia ao leite, mas existem vários outros alimentos ali para complementar. Okay? E aí vamos falar de vitaminas importantes para a saúde da mulher. A vitamina D. Gente, a vitamina D associa a energia, ok? Vem do sol. Quem hoje em dia se expõe ao sol aqui? Quem tem tempo para isso? Aí eu vi uma mãozinha levantada ali que já alegrou meu coração. Que bom. Né? A gente tem que expor um pouquinho ao sol para a gente absorver essa energia natural, mas a realidade daí nos permite. A gente trabalha em escritórios fechados o dia inteiro. Quando a gente está de folga, são várias coisas para fazer dentro de casa. Quando a gente vai ir para o sol, a gente o quê? Se protege aí, lota de protetor solar. Então, fica muito difícil a gente absorver a quantidade de vitamina D que a gente precisa. E é uma vitamina tão importante para a saúde da mulher, porque atua na fertilidade, melhora
para as pacientes que estão em tratamento de síndrome do ovário policístico, que pode ser uma causa de infertilidade, promove a energia, melhora o nosso sistema imunológico. E a deficiência dessa vitamina D pode causar dores muscular, dores ósseas. Então, muitas vezes o paciente tem dor óssea, associa que é alguma doença no osso e é só a falta de vitamina D. Corrige, melhora. Né? Tem que ser investigado, mas isso é muito importante, né? Que às vezes é uma suplementação, já melhora sinais e sintomas que a gente está sentindo. A vitamina D está presente no salmão, no atum, na gema do ovo, no fígado. Né? Então, quem gosta de fígado com jiló, saborzinho amargo e fígado, põe cebola, né? Fica tudo muito bom. E aí, ó, fonte de vitamina D. A vitamina A gente vai associar aos nossos alimentos amarelos, principalmente. A de amarelo tem beta-caroteno ali, tem vários outros nutrientes. Os alimentos laranjados também são fonte de vitamina A. Ela é importante também para a saúde óssea. É um excelente antioxidante, também muito utilizado aí na estética. Ajuda na saúde da pele. As mulheres passam a vida toda cuidando da pele, né? Então, tenha atenção aí com a vitamina A. A deficiência da vitamina A está associada com baixa visão noturna. Então, gente, quem tem dificuldade de enxergar mais à noite? Dá uma olhadinha aí para ver se a vitamina A não está baixa. Né? Então, assim, é importante fazer exames bioquímicos, avaliar, porque, às vezes, corrige e melhora. Quem dirige à noite, né, tem uma visão melhor aí quando a vitamina A está ok. Ela é muito importante porque também protege o nosso organismo de infecções. E ela está presente aí também na gema do ovo, corzinha amarela, no fígado, nos óleos em geral. Então, o ômega 3, o óleo de linhaça, o óleo de soja, todos os óleos têm vitamina A. Nas frutas, né, abacaxi, manga, tudo que for amarelinho também tem vitamina A. A vitamina C, que é outra queridinha aí da estética, né, Cleo? Muito utilizada, excelente antioxidante, protege o sistema imunológico, atua na formação de colágeno. Então, mulheres que querem manter a pele linda, saudável, não deixa de lado frutas cítricas, né, que contém aí alto teor de vitamina C. A vitamina C, quando está em deficiência, provoca fraqueza, fadiga, irritabilidade, mais uma vez. Né, gente? Então, vamos ter atenção. E aí a gente consegue ela facilmente aí nas frutas amarelas, cítricas, como abacaxi, limão, laranja, kiwi, na maçã verde, a gente consegue bastante. Todo o complexo B é importante para a saúde da mulher, porque ela também ajuda a melhorar a sensação de fadiga. A vitamina B12, quando está em deficiência, também pode provocar anemia, e ela está ali presente facilmente nas carnes, principalmente as vermelhas, no leite, nos cereais integrais, nos peixes, nos cogumelos. Então, a gente tem uma quantidade grande de complexo B, em especial a vitamina B12. Pode passar? Os ácidos graxos. Quem que tem que usar ômega 3, gente? Todo mundo, de criança ao idoso. Então, assim, quem puder investir em ômega 3, ele é um excelente anti-inflamatório. Se é anti-inflamatório, é antioxidante. Se é antioxidante, elimina os radicais livres. Ele também ajuda naquele inchaço, principalmente no final do dia, que a mulher chega mais inchada. Quem usa com frequência o ômega 3, e aí eu ressalto que tem que ser um ômega 3 de qualidade. Não adianta ir lá na Droga Clara ou em outras farmácias e comprar promoção de ômega 3, que só vai ter outros óleos menos ômega 3. Então, uma dica para quem quer comprar ômega 3 de qualidade. Vê se a embalagem é leitosa. Se for transparente, já oxidou, não presta. Se a quantidade do EPA e do DHA, que é a formação do ômega 3, vai estar maior do que 1.000 ou no mínimo 1.000, então 600 de DHA, 400 de EPA, já pode ser utilizado, já deu 1.000. E se ele tem selos de garantia que ele é livre de metais pesados, que é o MEG3 ou IFOS. Tendo essas informações, pode comprar qualquer marca. Não se prendam à marca, ficam atentos a essas informações. O ômega 3, gente, é excelente para a memória. Então, muitas mulheres, principalmente quando vai envelhecendo, reclamam da memória.
Então, o ômega 3 ajuda muito. Ajuda nas dores musculares, na irritação da pele, por ele ser altamente anti-inflamatório. Criança, ele ajuda muito na parte intelectual e cognitiva, né? Então, por isso que já tem um ômega 3, que tem até um formato de peixinho aí, para a criança utilizar em doses adequadas para elas. E ele está aí nos peixes, principalmente os mais gordurosos, como o salmão, o atum, a sardinha, no azeite, nos óleos em geral, como o óleo de girassol, no abacate tem grande quantidade, e nas castanhas, tá? E nas sementes também. E aí os probióticos. Os probióticos, alguém sabe o que é um probiótico? Os probióticos, gente, eles são bactérias benéficas ao nosso intestino, porque naturalmente o nosso intestino ele é populado por bactérias ruins e boas. Isso é normal. Nosso canal vaginal, nossa flora vaginal também é. E esses probióticos, eles vão fazer a gente ter um equilíbrio por produzir mais bactérias boas. Quando a gente tem bactérias ruins em maior quantidade, o nosso intestino fica inflamado. Se ele está inflamado, a barreira de proteção que ele tem vai permitir a gente absorver várias coisas que era para ser naturalmente eliminadas. E aí a gente fica o quê? Intoxicado. Né? Então, a gente fica altamente intoxicado e inflamado, o processo de emagrecimento não acontece, a pele com espinha não melhora. Então, a gente precisa melhorar essa barreira intestinal. E aí, esses probióticos, a gente vai encontrar ele tanto na forma que a gente vai lá na farmácia e manipula ou compra. Vocês já devem ter ouvido falar no Enterogermina, por exemplo, no Probiatop. Né? Tem várias marcas que a gente consegue encontrar, mas os alimentos fermentados também. Então, o iogurte natural, ele é um probiótico. O kefir, eu não sei se vocês já ouviram falar do kefir, é um excelente probiótico. A fermentação do repolho, que é o chucrute, não sei se vocês conhecem, que é delicioso, compõe muito bem aí com uma carne, é um excelente probiótico, super fácil de fazer. Né? Se jogar na internet, vocês vão ver como que faz um chucrute, que é um prato alemão e é riquíssimo em probiótico. Não tem custo, né? Então, praticamente ali é o repolho mesmo quebrado, com um pouquinho ali de sal e açúcar, e ele faz um processo de fermentação por alguns dias. Então, tudo que for fermentado ajuda o nosso intestino, ok? Pode passar. A coenzima Q10, né, que é um queridinho aí também da estética, ele é importantíssimo para as mulheres. Então, mulheres tentantes, aquelas que estão pensando ainda em engravidar, ou aquelas, né, que já engravidaram, é importante conhecer os alimentos ou fazer o uso da coenzima Q10. Para os homens, né, eu sei que essa palestra aqui são voltada para as mulheres, mas para os homens ele melhora a motilidade do esperma, então deixa o esperma ali mais esperto. Né? Então, para o casal que está pensando em engravidar, os dois é importante fazer aí o uso da coenzima Q10. Também é um excelente antioxidante, protege aí nossa pele dos radicais livres, fortalece pele, unha e cabelo. Ele está presente nos peixes gordurosos, como salmão, sardinha, em todos os folhosos verde escuro e nas sementes também, em especial a castanha e as nozes. Tá? Então, a gente consegue aí facilmente consumir coenzima Q10. E aí, agora que a gente já está fera, conhecemos bem os alimentos e principalmente as fontes importantes aí para as mulheres, vamos falar um pouquinho de cada fase das mulheres, tá? Então, na infância, gente, é tão importante a nutrição, porque vocês vão estar construindo o paladar da criança, modulando o que ela vai gostar e não vai gostar. Então, os pais têm que ser exemplo para as crianças. Aquilo que vocês não gostam, tentam levar para casa e oferecer de forma positiva para a criança. Então, quem não gosta de almeirão, tenta colocar ali para que ela experimente e ela mesma reconheça o paladar. É tão importante a alimentação para a criança que foi desenvolvido um guia de alimentação das crianças de 0 a 2 anos, pelo Ministério da Saúde. O que ele fala? Que a criança tem que ter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. Não precisa oferecer água, não precisa oferecer chazinho. Tudo que a criança precisa está ali.
e aí vai melhorar no desenvolvimento dela a cognição, o desenvolvimento dela em relação ao desenvolvimento motor, no estudo acadêmico, na compreensão, para ela poder aprender a formar as palavras. Então, tudo isso vai poder ajudar com uma alimentação saudável. Ok? Na adolescência para a fase adulta, como já falei um pouquinho lá na frente, ocorre ali a transformação da menina para a mulher. Então, bilhões de hormônios que não estavam presentes ali quando ela era criança, começam a ocorrer nessa fase. Nessa fase, gente, as mãezinhas têm que ter uma conversa com ela, explicar que o corpo dela vai transformar, que ela vai sentir algumas coisas que ela não sentia, mas que a alimentação dela vai contribuir para que esse processo seja o mais leve possível. Então, é muito importante a gente ter uma alimentação nessa fase natural. Evita alimentos industrializados, ricos em açúcares, gorduras e sódio. Isso inflama a nossa pequena adolescente e aí provoca aí um aumento de espinhas, cabelo opaco, ressecado, que as crianças ali ficam muito incomodadas, as meninas cheias de vaidade, é difícil de controlar. Então, é fundamental, a partir daí, consumir uma alimentação mais balanceada possível. Ok? Ali estão os mesmos nutrientes que eu já havia falado. Nessa fase em diante, a gente tem que potencializar. No ciclo menstrual, a alimentação, gente, ela é aliada. Então, na TPM, consumir alimentos uma semana antes, que é fonte de cálcio, alivia sintomas da TPM. Alimentos ricos em triptofano. E aí nós temos a banana, temos o cacau. Por que na TPM as mulheres gostam tanto de comer o chocolate? É por causa do prazer que o triptofano vai dar para ela, vai acalantar. Só que se a gente começa a consumir esse cacau de boa qualidade, com mais de 60% de cacau, pelo menos 15 dias antes, sem exageros, na TPM ali vai ser os sintomas muito menor, né, muito menos potencializado. Chazinhos que vai ajudar a controlar os sintomas da TPM. Camomila, a passiflora, que é a folha do maracujá, o gengibre, a melissa. Na cólica, gente, alivia a cólica, o abacaxi, romã, banana, chazinhos também de romã com canela. Fazer um mix, tudo isso ali vai ajudar no controle da cólica. Passar? Na gestação, né, então já ressaltei para vocês ali a importância de toda a gestação, a alimentação ser o mais saudável possível. Ressalto aqui para vocês vitamina A, C e vitamina E. Pode passar, por favor? E a suplementação ela vai ser individualizada de acordo com cada mulher, mas é importante que algumas coisas a gente não deixe de falar. Pode passar, por favor? Que é o metilfolato para quem quer engravidar, de preferência consuma 3 meses antes de engravidar, para aquelas que já engravidaram nos 3 primeiros meses, que é o ácido fólico, tá? Metilfolato é uma maneira mais fácil de ser absorvida, mas pode ser o ácido fólico, o ômega 3 e os demais, que é o ferro, cálcio e o polivitamínico, vai ser individualizado de acordo com a necessidade de cada mulher. Então, tem que ter o acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. A suplementação faz parte, mas não substitui a alimentação saudável. Ela é complementar, ok? Na amamentação, né? Então, a amamentação ela é uma prova de amor. E durante essa amamentação, a gente produz um hormônio, pode clicar, por favor, que ela é literalmente conhecida como o hormônio do amor, que é a ocitocina. Né? Então, a ocitocina, a gente já tem ela quando a gente está feliz, quando a gente tem o prazer, mas na amamentação ela é liberada em grande quantidade. E é o que causa para a maioria das mulheres o prazer em amamentar. Então, traz aquele vínculo da mãe e o filho e está tudo relacionado ali com a ocitocina. Okay? E aí chegamos na fase da perimenopausa, climatério e a menopausa, que a alimentação vai ajudar em todas essas fases. Com essa fase da perimenopausa e a menopausa, os nossos hormônios que estavam ali em grande quantidade, ele é reduzido
e aí a gente tem sintomas associados porque esses hormônios foram reduzidos, tá? Então, a perimenopausa, né, ou pré-menopausa, é aquela fase que acontece antes do climatério, né? Então, a gente começa a sentir alguns sintomas. O climatério está associado com aquele fogacho, com aquele calorão, aqueles incômodos. E a menopausa, ela é quando cessa, depois de 12 meses sem menstruar, é considerada que a mulher passou pela menopausa. Ok? A pós-menopausa é quando cessou aquela menstruação 12 meses consecutivos e muitas mulheres perdem o prazer, muitas, viu, gente, de viver. Perde a graça da vida, porque os hormônios foram reduzidos. Então, gente, o estrogênio, progesterona, até mesmo a testosterona fica baixo e a gente perde o libido, que é não só associado à vida sexual, mas ao prazer de viver. Então, procure o médico, conversa com ele, às vezes vale a pena fazer reposição hormonal, mas a nutrição, que é tudo aquilo que eu já falei, vai ajudar muito nessa fase. Suplementações específicas também. Pode passar? Aqui seria para vocês tirar foto, mas acho que a imagem não vai ficar bom para vocês. Mas falo dos alimentos fonte. A soja, ele é um fitoestrogênio. Ele imita esse hormônio tão importante aí na saúde da mulher. A vitamina E auxilia nas ondas de calores. Então, gente, consuma bastante alimentos que são fontes de vitamina E. Melhora a secura vaginal. Melhora a saúde da unha e o cabelo, que nessa fase também fica muito ruim. O ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, que é para a gente usar desde a fase lá da infância. O óleo de coco, né, por causa do ácido caprílico, melhora a flora vaginal. Então, a gente tem que consumir, né, tornar o hábito de colocar aí a alimentação do óleo de coco. E o triptofano, mais uma vez, aí, ajudando nessa fase. E chegamos aí ao envelhecimento, que a gente não pode descuidar dos nossos velhinhos. Quando eu falei da língua lá na nossa fase inicial, quando a gente envelhece, a gente reduz essas papilas gustativas. Então, é muito comum o idoso, para gostar do alimento, colocar mais açúcar do que deveria, mais sal, né? Porque eles não têm a percepção que a gente tem. O que a gente faz para melhorar, gente, é colocar temperos naturais, melhorar a forma de produzir, e a gente não pode descuidar que todo idoso precisa complementar a alimentação com alguns suplementos. Então, né, a gente tem o Nutrensênio, que é excelente para o idoso, o Nutridrink, que vocês podem estar fazendo um consumo como se fosse um leite em pó, né? Coloca ali numa vitamina, consuma com uma banana, um iogurte, que vai estar nutrindo os nossos velhinhos. Ok? Então, é o que eu acabei de falar, né, que a gente é importante balancear a alimentação e suplementar. Pode passar? E aí, gente, para a gente comer melhor, a gente tem que consumir mais que Deus nos deu. Então, vamos levar para a vida essa frase, né? Comece descascando mais, desembalando menos. Vamos consumir mais do que Deus nos deu e menos do que a indústria fez aí, que acaba inflamando tanto o nosso organismo. E aí, mulheres exaustas, atrás de toda mulher que aparentemente é forte, existe aquela mulher exausta, e que eu trago para elas assim: permite retirar essa armadura. Tenha um olhar de autocuidado, se coloque em primeiro lugar. Aquela mulher que se cuida, que se ama, cuida melhor do próximo. Então, não fique de lado, se coloque em primeiro lugar. Busque cuidados tanto na alimentação, no momento único com vocês. Aqui são 10 dicas para melhorar o seu dia, né? Então, depois, se quiserem que eu coloco para compartilhar, compartilha com todo mundo que esteve aqui. Mas são coisas básicas, de ter um momento de gratidão. Comece agradecendo a Deus pelo dia, pela oportunidade que está tendo. Tira um tempo para si, faça uma oração, leia um livro, vai na academia, faça atividade física, cria rotina alimentar. Às vezes é difícil a gente colocar isso na rotina, mas isso ajuda demais na qualidade de vida. Dormir com qualidade, gente. Se vocês soubessem o tanto que o sono é importante para a mulher, a gente teria um sono de qualidade. Pode passar. E aí, para finalizar, só vou ler essa mensagem que eu fiz para vocês. Então,
A mulher e a sua essência. Ser mulher é carregar dentro de si a força da vida, a sensibilidade do cuidado e a sabedoria que nutre um mundo em silêncio. A mulher é presença, é luz, é coragem. Ela transforma o que toca, seja um lar, um trabalho, uma relação ou a si mesmo. Na jornada de saúde, a nutrição é poderosa aliada dessa mulher, que precisa ser dividida em tantos papéis e ainda assim se manter inteira. Cuidar da alimentação é um gesto de amor próprio, é reconhecer que o corpo é templo, morada da alma e instrumento de propósito, através de emoções que a mantém viva e a vitalidade que a torna única em cada fase da vida. Na juventude, na maternidade, na maturidade e no envelhecer com graça. E a Bíblia, em sua sabedoria eterna, exalta a mulher com ternura e reverência. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Hoje nós celebramos aí, né, esse encontro maravilhoso e eu estou aqui realmente, de fato, para poder contribuir um pouquinho e ressaltar para vocês o tanto que a nutrição é importante na saúde da mulher. Então, muito obrigada aí pela oportunidade.